Olá, nesse vídeo vou abordar a circulação das mercadorias, porém me limitando ao tema da troca e do mercado, deixando para um outro vídeo o tema das funções do dinheiro. Nós vimos que a origem do dinheiro pode ser apontada a partir da análise da evolução das formas do valor. E esse é um ponto de vista puramente lógico, mas se pode e se deve, para uma teoria da troca, apresentar o encadeamento sucessivo dessas formas no tempo histórico. A troca, em princípio, se estabelece sem o dinheiro, mas essa troca elementar já contém aspectos que vão estar presentes na troca desenvolvida com presença do dinheiro. A primeira observação do Marx sobre a troca é que ela é um ato de vontade mútua, em que os agentes que entram na transação se reconhecem como proprietários privados das mercadorias que estão trocando. Especificamente, numa troca, a vontade de cada um dos que participam reside na mercadoria do outro. A sua mercadoria é um mero meio de troca. A sua mercadoria, para ele, não é um valor de uso. Interessa ao produtor o valor de uso da outra mercadoria. Quando não existe o dinheiro, somente a troca faz dos produtos mercadorias e as realiza como coisas de valor. O consumo as realiza como valores de uso. Numa situação dessas, na ausência do dinheiro, a troca de mercadorias começa onde as comunidades terminam. As comunidades organizando a produção de certo modo, que não é mercantil, têm excedentes de produção que podem ser trocados com outros agrupamentos humanos. O dinheiro, assim, vai surgir como um fenômeno histórico, através de processos sociais que levam à troca de uma posição marginal a uma posição regular e depois a uma posição central. Esse processo histórico é um processo de mercantilização da produção se tornar cada vez mais uma produção voltada para o mercado. E a evolução desse processo corresponde à evolução das formas do valor até o dinheiro. Desde um contexto em que as trocas eram marginais e que apenas parcialmente o produto era destinado à troca, como é o caso da forma singular ou simples, passando pela forma desdobrada, no caso dos povos que pastoreiam gado e percorrem distâncias negociando o seu produto, no caso aí com as demais mercadorias sendo equivalentes particulares e o gado sendo então um equivalente geral para as demais mercadorias. A forma geral do valor ela surgiu e desapareceu quando ainda não tinha havido essa fixação da função social com a forma natural de alguma mercadoria. Isso vai ocorrer quando a troca rompe laços locais e ganha essa dimensão interregional ou intercontinental. Aí nós vamos ter a fixação nos metais preciosos. Ouro e prata, por natureza das coisas que são, não são dinheiro. Mas dinheiro, por natureza, que é representar ou ser equivalente de uma coisa que é o trabalho abstrato, homogênea e que existe ou pode existir nas mais diversas quantidades, dinheiro por natureza é de ouro e prata.
no sentido de que ouro e prata têm propriedades naturais que vão vir ao encontro da função do dinheiro como expressão do valor das mercadorias. O processo de troca, é importante observar, a circulação das mercadorias vai conferir a uma mercadoria, então, a forma dinheiro do valor. Ela vai estar já entrando no processo circulatório como a medida dos valores das demais, portanto, o ouro e a prata vão estar numa forma em que eles são diretamente intercambiáveis, portanto, é o processo de circulação e das trocas se desenvolvendo que vai conferir a uma mercadoria essa forma de ser dinheiro, mas não é a circulação que confere o valor a essa mercadoria. O valor do dinheiro depende do tempo de trabalho socialmente necessário à produção da mercadoria dinheiro. Uma mercadoria é dinheiro, portanto, porque todas as demais expressam o seu valor nela. Mas parece o contrário. Parece que as mercadorias só conseguem expressar o seu valor porque há um dinheiro. Isso é porque o processo que leva ao dinheiro desaparece no resultado. Então não é por meio do dinheiro que as mercadorias se tornam comensuráveis e comparáveis. É por serem isso que elas podem se medir numa mesma mercadoria, que é o dinheiro. Com a presença do dinheiro, os produtos já serão a priori mercadoria. Já vêm ao mundo referidos a um equivalente geral e, portanto, a ação social das mercadorias já excluiu uma delas para cumprir essa função. Logo, é um processo de troca continuado, sistemático, que acaba dando origem ao dinheiro, e o dinheiro representa, portanto, a circulação desenvolvida de mercadorias. Esse é o significado social do dinheiro. Implica a presença do dinheiro que há um certo tipo de socialização do trabalho, uma forma de relação social produtiva e de comercialização. É essa forma de relação social via mercado, que organiza produção e distribuição, que torna o trabalho abstrato. O dinheiro, então, surge daí e ele vai tender a romper com as estruturas sociais precedentes. Aqui o dinheiro que aparece é uma mercadoria dinheiro, é diferente do dinheiro de curso forçado, que é uma forma mais desenvolvida do dinheiro, mas essa forma desenvolvida vai guardar as mesmas determinações. Ela mesma se origina a partir do dinheiro mercadoria. O Marx viu uma economia mundial em que havia inúmeras moedas nacionais, circulava em cada país papel moeda, embora com lastro. A grande novidade é a existência, a partir de 1971, de uma moeda internacional sem nenhum lastro. Mas voltaremos a esse aspecto. Agora vamos adiante, observando o seguinte. Falamos de um processo de troca que se estende e até dá origem ao dinheiro, e aí o quadro que nós vamos ter é a circulação desenvolvida de mercadorias, chamada aqui de circulação simples, porque pressupõe uma produção simples de mercadorias e não propriamente a produção capitalista de mercadorias. Então esse é o quadro de uma economia em que houve a generalização das trocas e emergiu o dinheiro, e todos os produtores então vão se encontrar numa relação uns com os outros. Aqui nesse esquema, cada linha seria uma ilustração de um produtor de mercadorias. Então, em qualquer caso,
primeiro nós temos fora do processo circulatório mercantil a produção de valor. O valor é formado aí na proporção em que se aplica trabalho de acordo com as condições médias da produtividade. E por fim, depois de feitas as transações de venda e compra, há o consumo. O fato de que temos ali linha pontilhada significa que essas duas atividades se dão fora do mercado. Então, tendo produzido valor, o produtor vai ao mercado com a mercadoria de certo valor e vai vendê-la. Aqui não aparece para o primeiro agente quem está comprando, seria algum agente mais acima. Mas com o dinheiro que conseguiu, esse primeiro agente vai comprar do segundo a mercadoria que deseja para seu consumo. E o segundo, recebendo o dinheiro, vai estar, então, já tendo vendido sua mercadoria, vai estar em condição de comprar a mercadoria do terceiro agente. Todos eles retiram, no fim, a mercadoria da circulação para consumi-la. Vemos aqui que, a partir das decisões que os agentes tomam de produzir, levar ao mercado, depois vender e comprar, o dinheiro segue um curso, assinalado ali em linha vermelha. Esse curso do dinheiro reflete o movimento das mercadorias. O dinheiro é aqui meramente passivo. A gente pode dizer do dinheiro aqui que ele mede e medeia, no sentido de que as mercadorias vão ao mercado com um preço, portanto o dinheiro está medindo o valor delas, e depois é preciso ali o dinheiro para circular, é preciso vender para ter o dinheiro e com ele comprar a outra mercadoria. Por isso ele medeia, ele atua aqui como meio circulante. Essa circulação simples de mercadorias, portanto, é como o mercado se apresenta. E essa mesma parece uma economia de mercado em que os agentes têm em vista os valores de uso, eles produzem para atender necessidades de outros, vender e assim obter os valores de uso que precisam. Portanto, aparece aqui uma economia de mercado com a produção regida pelas necessidades de consumo. E a gente poderia se perguntar, essa é ou não a economia capitalista? É e não é. Depois veremos por quê. Nesses circuitos que os agentes realizam, nós temos ali uma sequência de vendas e compras que, supomos, tendem a conservar o valor, na medida em que as trocas, em média, se realizam por equivalências de valor. Portanto, a grandeza do valor se preserva e as transações se dão com vistas ao valor de uso. Cada agente é um produtor e, com seu trabalho privado, vai ao mercado buscar essa validação social, que não está garantida. Como há um número grande aí de agentes, conforme as diferentes atividades que existem nessa economia de mercado, nós podemos observar que a circulação desenvolvida das mercadorias é um processo de metabolismo social. Os agentes, indivíduos, produtores e consumidores de mercadorias estão mantendo-se e se reproduzindo com o uso do trabalho ou dos produtos do trabalho de todos os demais ou de muitos dos demais agentes. Todos entram nessa retorta do processo circulatório, levando seus produtos e retiram daí o que precisam para o seu consumo. Portanto, há uma massa de produtos desse trabalho social global circulando e chegando por via do mercado ao seu destino de consumo final. Por isso, um metabolismo social. Ocorre que a economia que universalizou a forma mercadoria dos produtos do trabalho foi a economia capitalista. Essa generalização que está suposta aqui da produção mercantil somente ocorreu com a produção capitalista de mercadorias,
quando a própria força de trabalho tomou a forma de uma mercadoria que o trabalhador podia vender livremente. Portanto, relações de assalariamento que aqui não estão consideradas. Vale notar a diferença que existe entre a circulação de mercadorias e o intercâmbio direto, a relação simples de troca. Essa diferença é formal, no sentido de que entre M1 e M2 agora tem o D, e aí a forma é diferente. Alguém poderia dizer, não, e o conteúdo é o mesmo, porque você chega em M2 a partir de M1, só que faz um desvio pelo dinheiro, ele é um mero meio de troca. Pois é, mas o Marx discorda disso. O dinheiro não é um mero meio de troca. Portanto, a diferença que há entre a circulação de mercadorias e o intercâmbio direto, além de formal, é uma diferença essencial. Porque essa forma aí de organização via mercado, com o dinheiro presente, vai desenvolver o metabolismo social. Eu passarei a consumir produtos de trabalhos feitos muito longe. Vou incluir na minha dieta produtos que vêm da África e vou usar um tênis chinês. Então, o metabolismo social vai longe e articula os agentes todos em vínculos sociais que eles não controlam, justamente porque se romperam os laços locais ligados às trocas diretas. Agora eu sou produtor de calçado aqui no Vale dos Sinos e daqui a pouco o meu negócio inteiro não presta mais, não pode dar lucro porque entram calçados produzidos em outros lugares do mundo. Portanto, as relações de valor, que são esses vínculos, se tornam incontroláveis e, ao mesmo tempo, são relações necessárias e inescapáveis. E, por fim, com a presença do dinheiro, se rompe a identidade entre venda e compra. Passam a ser momentos separados. E isso cria a possibilidade de uma ruptura no processo circulatório que venha a ser uma crise. Aqui, nesse contexto de uma economia mercantil simples, a lei do valor regula as trocas segundo uma norma de equivalência das quantidades de trabalho, de tal modo que a produção e a apropriação andam juntas. Todo mundo produz para o mercado, é dispêndio de trabalho social e vai valer segundo uma média social, e todo mundo que produz e leva e vende vai poder se apropriar de um pedaço aí do trabalho social na proporção em que produz. A análise do Marx sobre o valor das mercadorias e o mercado vem antes da introdução da categoria do capital e da exploração e, portanto, precede a análise da produção capitalista. E deixar de fora o capital implica em considerar que as mercadorias são de propriedade de produtores autônomos, independentes, que estão em concorrência. Claro que a produção capitalista também é de agentes autônomos, independentes, no caso grandes empresas, ou não tão grandes, que atuam em concorrência no mercado. Portanto, o mercado é a aparência da produção capitalista de mercadorias. Ela aparece como uma economia em que cada agente trabalhando pode obter riqueza, mediante a produção e a troca de equivalentes no mercado. Cada um pode obter na medida em que contribui. Não é dizer que a economia capitalista seja realmente isso, mas ela aparece assim. E isso é tão interessante que se relaciona com a abordagem da teoria neoclássica, que faz exatamente essa caracterização, não chama de economia capitalista, ela chama de economia de mercado.
e também entende que todos os agentes ali são livres agentes que trocam em benefício mútuo, tá, para todos. A diferença em relação a esse modelo do Marx, que é provisório, que trata só da aparência, só do mercado, sem entrar na produção. A diferença é que aqui cada um que produz e obtém a reciprocidade no mercado obtém isso com o trabalho. Tá? E o trabalho então vai render na proporção em que ele é exercido, consideradas as condições médias de produtividade. Na economia neoclássica vai ser diferente, porque haverá, além do trabalho, o capital e outros elementos aos quais se vai atribuir a capacidade de criar valor. Tá? Portanto, cada agente, capital, terra e trabalho, receberia no mercado em proporção à sua contribuição produtiva, que é uma coisa que está aparecendo aqui nessa economia de mercado que o Marx está tratando. Aqui o mercado, então, é a esfera da circulação ou de intercâmbio das mercadorias, e o Marx diz que esse campo, né, esse aspecto da economia capitalista é o verdadeiro Éden dos chamados direitos naturais do homem. No mercado reina unicamente liberdade, igualdade, propriedade e benta. Vejamos. Igualdade, o primeiro, liberdade, porque todos os agentes transacionam de acordo com a sua vontade, por meio de livre contrato, são todas pessoas livres, juridicamente iguais. Igualdade, porque são todos iguais como portadores de mercadorias ou de dinheiro, estão todos nivelados, tá? Trocam equivalente por equivalente. E propriedade, porque cada um dispõe apenas do seu. Tá? Se quiser ter os do outro, tem que trocar, tem que haver reciprocidade. Então o mercado parece validar esses princípios aí da economia liberal. Vigem apenas as leis impessoais do mercado, a chamada lei da oferta e da demanda. E também vale Bentham, no sentido aqui, referência ao utilitarismo, todo mundo é egoísta e tem de ser egoísta. Cada um só cuida de si mesmo. Então, diz o Marx que nessa esfera aí, na forma de organização da economia mercantil, o único poder que junta os indivíduos e os leva a um relacionamento é o proveito próprio, a vantagem particular, os seus interesses privados. E aí, diz o Marx, ironicamente, porque cada um só cuida de si mesmo e nenhum do outro, realizam todos tão somente a obra de sua vantagem mútua, do bem comum, do interesse geral, em decorrência de uma harmonia pré-estabelecida das coisas ou sob os auspícios de uma previdência toda esperta. Obviamente está se referindo aqui à ideia da mão invisível, tá? Que essa ação autointeressada de cada um levaria ao bem comum, a resultados melhores de interesse geral. Mas Marx quer observar que aqui todos os agentes estão numa posição de independência e alinhamento mútuo, porque ele, de fato, critica essa forma de operação da sociedade. Ele vai dizer que o pressuposto do valor de troca, ou seja, de que se produz para venda, como base do sistema produtivo, já inclui em si a coerção ao indivíduo, porque o produto imediato do indivíduo não é um produto para si, e só chega a sê-lo através do processo social e por meio de uma forma geral exterior, que é o dinheiro. E também, numa economia em que o valor de troca é o pressuposto da produção, o indivíduo só existe enquanto produtor de valor de troca, o que implica a negação absoluta de sua existência natural. Sendo assim, ele vê que pelo mercado o indivíduo está completamente determinado pela sociedade. A tal ponto que a sociabilidade mercantil, que se expressa no dinheiro, ao mesmo tempo passa a ser imposta pelo dinheiro.
O dinheiro aqui como um poder de comando sobre trabalho social e, posteriormente, sobre força de trabalho. Portanto, o Marx está criticando exatamente aquilo que o Adam Smith elogia. Para o Smith, essa interdependência via mercado seria harmoniosa e conforme a natureza social e propensa à troca do homem. O Marx reconhece que essa interdependência entre os seres humanos é inescapável e que ela se dá também no mercado e que, portanto, a vida material é necessariamente uma vida social. Mas o Marx sugere que os homens podem se vincular de outro modo para construir a sua existência social. No mercado vigora a lei do valor, que opera numa forma pura, sem a presença do capital, e se impõe como lei econômica para todos os agentes. São relações objetivas, mas o próprio valor diretamente não é visível. E a teoria do Marx quer ir além, né, das aparências, desvendar o que tem por trás do preço da mercadoria, da capacidade mágica do dinheiro se transformar em qualquer coisa e mesmo do capital render frutos. Ele quer mostrar que por trás da equivalência a produção capitalista resulta numa não equivalência, sem deixar de postular a equivalência e a própria lei do valor. Ele quer mostrar que os pressupostos liberais do mercado levam a uma sociedade desigual, sem liberdade e com exclusão da propriedade, de modo que no mercado liberdade, igualdade, propriedade vão permanecer apenas no nível da aparência. Essencialmente não vai haver liberdade, nem igualdade e nem propriedade para os que trabalham.